Só alegria, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Tem muita gente me perguntando quando é o melhor período para fazer a poda da videira. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Embora eu já tenha falado sobre ele em vários outros vídeos, mas mais algumas dicas importantes aqui nesse vídeo para ajudar vocês, beleza? Acompanha aí, vamos lá. Cultivadores, está chovendo bastante aqui nesse período aqui na Bahia. Na região Nordeste, boa parte dele, especialmente beirando aqui o litoral, o recôncavo, tá chovendo bastante. E essa noite então não foi diferente aqui, visto que minhas uvas estão amadurecendo. Eu já acordei, já vim aqui nas videiras para dar uma olhada. E aí no caminho aqui, olha, na onde a água desce, a água vem de lá para cá, então desce aqui. Olha aí como tá bem molhado ainda, tudo úmido. As folhas aqui, ó, desses matinhos aqui, tudo molhada. E encontrei também aqui as cascas de uva, né? Olha aí, a enxurrada acabou trazendo das videiras, e as folhas das videiras também todas molhadas. Veja aqui, embora tá fazendo sol agora, olha aí, chega, tô fazendo sombra ali também, né? Mas tá bastante folhas molhadas aqui ainda das plantas. E como a gente sabe, de uma forma geral, as videiras elas não gostam muito de água nas folhas, porque senão a gente pode ter problemas com míldio, com outras doenças aí, outros fungos, ferrugem também, e acaba, além de você ter problema com a própria chuva nas folhas, então você pode ter problemas aí por conta do excesso de chuva também dessas doenças. Mas, como eu disse para vocês, eu vou explicar nesse vídeo aqui dois motivos pelo menos do melhor período para você fazer a poda das suas videiras. Então, só para mostrar para vocês aqui, mais ou menos nos meses de abril e maio desse ano, 2022, eu realizei a poda dessa variedade aqui. Essa daqui é a uva rosada. E realizei também a poda dessa variedade aqui, que é a uva Vitória. Bom, mas como eu falei para vocês, duas dicas importantes eu vou dar para vocês e explicar que o melhor período para você fazer a poda é justamente no período de sol. Agora, por quê? Então, é esses dois motivos que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então, essa daqui é a uva rosada, que está madurando esses tempos. Inclusive, o outro vídeo que eu mostrei para vocês estava com a coloração menos do que agora aqui. Mas, enfim, como está chovendo bastante aqui, então olha aí o que é que está acontecendo aqui, olha. Tá vendo aí, né, cultivadores? Então, olha, o excesso de chuva acaba danificando as bagas. Por quê? Porque a chuva, ela afina mais ainda a casca das bagas e acaba estourando. Então, acaba estourando pelo fato de a uva já estar doce. O que ajuda também a danificar as uvas são as formigas que acabam aparecendo por aqui. Então, o caldo da uva doce de uma baga que estoura acaba tomando conta de todo o ambiente aqui. Aí, o excesso de chuva e as formigas acabam danificando. Mas isso daqui, cultivadores, não é falta de pulverizações de cálcio e boro, não. Sim, eu continuo fazendo as aplicações de cálcio e boro aqui na minha planta. Olha a semente aqui da uva rosada, a Niágara rosada. Mas o fato é que o elevado índice de chuva aqui, muita chuva, então acaba realmente danificando as uvas. Então, veja aí, eu fiz a poda abril e maio mais ou menos dessa videira aqui, especialmente dessa daqui. Então o que é que acontece? Se você fizer a poda da sua planta e quando chegar ali no período da florada, tiver muita chuva, o que é que pode acontecer? Pode acabar abortando a maioria da florada. Então o pegamento das uvas vai ser muito baixo. E mesmo que esse pegamento aconteça, quando estiver no período de maturação, como é o caso dessas uvas aqui, se continuar ainda o excesso de chuva, o que vai acontecer é justamente isso daqui, ó. Mesmo que você continue as pulverizações, claro, não pode parar as pulverizações, especialmente com cálcio e boro, que ajuda aí a fortalecer o pegamento e também a fortalecer as bagas, mas ainda assim depende muito da chuva. Então olha aí, por conta disso, as minhas uvas também estão todas danificadas aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da videira Vitória, para vocês verem como é que ficou também aqui as uvas. Olha aí a Vitória. A Vitória também veio, não desenvolveu muito assim. Eu fiz a poda também, não desenvolveu muito assim. As uvas não vieram cachos, assim como eu imaginava. Eu fiz uma poda longa, fiz uma poda com 4 gemas. Então, nessa próxima poda eu vou ver se eu dou uma reduzida para ver o que é que vai acontecer nela. Mas o fato é que a chuva, o excesso de chuva, olha aí, o que acabou ocasionando aqui também nessa videira, olha. Praticamente eu já estava já para colher as uvas, inclusive deixa eu até provar um aqui.
fica mais doce ainda. Só que como é que espera? Se a chuva está acabando, danificando aqui esse cacho aqui. Esse daqui é o mais bonito que restou aqui da planta. Os outros estavam muito pequenos, então eu acabei tirando. Então é isso que eu falei para vocês, cultivadores. Se na época que você for fazer a poda, você aqui no Nordeste eu estou falando, começar o período da chuva e abrir os ramos e a inflorescência, o que vai acontecer é que a boa parte das flores podem acabar sendo abortadas e o pegamento vai ser muito baixo. E se no período da maturação continuar o excesso de chuva, você pode continuar tendo esse mesmo problema aqui, com a chuva danificando a maioria das suas uvas. Então, a dica é, escolha o período com mais sol para você fazer a poda da sua planta. Como eu disse para vocês, eu não tinha o hábito de fazer a poda das minhas videiras nesse período, abril e maio. Embora que março e abril não tenha muitas chuvas nos anos anteriores, esse ano acabou batendo o recorde, então acabei também saindo no prejuízo aqui por conta do excesso de chuva. Então aí a gente acaba pagando por isso mesmo. Mas como eu falei, foram os testes que eu fiz aqui para ver como é o comportamento da planta. Então, Adriano, qual o melhor período de realizar a poda da videira aqui no Nordeste? Especialmente aqui na Bahia, se você mora na Bahia. Dias de sol, meses que faz bastante sol. Então se você chegou aí na sua área, viu que sua planta está com os ramos maduros, assim marrons, igual esses que vocês estão vendo aí dessa daqui rosada. Ah, minha videira já fiz a colheita, os ramos estão maduros, tá bonito, e agora qual o período da poda? Já posso fazer a poda? Veja se o período que a região que você mora aí, os meses vai ser mais de sol ou de mais chuva. Se for de mais chuva e você fizer a poda, é um risco que você vai correr. Veja aí, eu fiz um teste, não deu muito certo. A ideia é eu não continuar fazendo a poda nesse período de abril e maio, a não ser que o tempo mude. Infelizmente o clima ele tem mudado bastante, então a gente não tem entendido muito como é que está o clima. A gente só descobre às vezes quando a gente passa por isso, né? Então assim, mês ali de outubro em diante pode ser um período bom para você realizar a poda da sua planta aqui no Nordeste. Por quê? Porque de uma forma geral as plantas elas gostam de sol, elas gostam de desenvolverem bastante em sol. Embora tenha aquelas cultivares lá de São Paulo, lá do sul, que entram em dormência e desenvolvem bem, mas as nossas plantas aqui no Nordeste elas não entram em dormência. Então assim, é por isso que geralmente eu falo, você pode fazer a poda em qualquer período. Por outro lado, não escolha fazer a poda no período chuvoso, porque você pode ter esse prejuízo aí. Já pensou se sua uva fosse para o consumo familiar de todo mundo? Claro, a minha é para o consumo familiar. Por outro lado, olha, não vai ter consumo de ninguém. A chuva já fez o trabalho dela, as formigas agora estão acabando de fazer o trabalho e a uva não está boa ainda para tirar, então eu vou deixar aí para que as formigas, outros insetos que possam aparecer aí, se alimentem. Depois disso eu vou deixar a planta descansar. E mais para frente um pouco, quando baixar o índice de chuva, tiver mais sol, eu vou fazer a poda dessas plantas aqui. E claro que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas, melhor período para você fazer a poda, especialmente em dias com bastante sol. Aí eu sempre falo, tá com 30, 40 graus de sol aí na sua região para você fazer a poda? Beleza. Antes da poda, um dia antes ou algumas horas antes de fazer a poda da planta, faça uma irrigação no tronco da planta para poder hidratar as raízes. Depois disso, especialmente na parte da manhã, afie suas ferramentas, esterilize suas ferramentas de poda e aí agora você realiza essa poda. A poda é você que vai decidir. Se for a primeira poda, geralmente é poda de formação. Se for a partir da segunda poda e sua planta já estiver formada, tiver com o tempo necessário aí já de plantio, aí você já pode fazer uma poda de produção, o que muito depende da variedade. Uma gema, 2 gemas, 3 gemas, 4 gemas, tem variedades que recebem podas bem longas e elas desenvolvem desta forma aí. Tem também o formato da sua condução aí, por exemplo, se for assim na espaldeira, as podas longas não vai dar muito certo, porque na espaldeira os fios de arame não são tão longos, não são tão altos, senão a gente não alcança. Mas se for na latada e você tiver um espaço bom aí, ótimo. Talvez uma poda ali com 4, 5 gemas, dependendo da variedade, aí você pode fazer uma poda muito boa. Mas se você faz a poda da sua planta no período chuvoso, começa a desenvolver os brotos e na época da florada chove, tenha certeza que você vai ter aí um problema muito sério, porque vai abortar a maioria das flores. Ah, mas passou da chuva, minha videira conseguiu suportar. Se chega na época da maturação, olha aí a minha, e continua as chuvas, você pode ter também o mesmo problema aí, porque
as bagas elas afinam e acabam danificando, o prejuízo aí é grande. A gente acaba ficando sem comer nossas uvas. Isso é normal acontecer, cultivadores, a gente não controla o clima. O que a gente pode controlar é o tempo de fazer a poda das nossas plantas. Então, quando tiver períodos de sol, é o momento ideal para você realizar a poda da sua planta. Então eu acredito que agora não ficou mais nenhuma dúvida aí para vocês, né? Mas se mesmo assim, depois desse vídeo, vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Aproveita, curte o vídeo, deixa seu valeu aí para a gente continuar compartilhando conteúdos e dicas importantes para vocês cultivarem uma videira em casa se você não tiver, e se você já tem uma planta em casa, continuar recebendo dicas importantes de como manejar e cuidar bem das suas plantas, especialmente como dicas de hoje, quando você realizar o melhor período para você fazer a poda da sua planta. Vou ficando por aqui, cultivadores. Um abraço a todos e até uma próxima dica de cultivando variedades. E claro, vou aproveitar a oportunidade aqui, ó, não vou deixar só para as formigas, né? Vou tirar um aqui, ó, da Vitória. Vou provar aqui para ver se tá... Eu comi uma na estante, mas vou provar mais um aqui. Vou perder para as formigas. Uma baga ou outra acaba sendo uma melhor do que a outra. Mas eu vou provar agora aqui também a da rosada, para saber como é que tá. A rosada já estava quase no ponto. Olha aí a coloração da rosada como já tá, olha. A rosada ela tem semente, mas quando você coloca a uva na boca, a casca fina, crocante e docinha, você acaba mastigando até com a semente. Eu não tenho o hábito de mastigar a semente da uva, embora faça, tem alguns benefícios para a saúde, mas eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas essa daqui, quando eu botei na boca, o dente já é muito boa. Essa daqui ainda está melhor do que a da Vitória. Pena que não vai dar para aproveitar muito, mas vou aproveitar aqui também com as formigas e pegar mais uma e comer. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal aí. Um abraço a todos.